Este programa é livre para todos os públicos. Irmãos, sejam bem-vindos a esta nossa quinta-feira de adoração. É uma quinta-feira especial, porque nós estamos neste dia de Corpus Christi. Comemoramos a solenidade do corpo de Cristo, o sangue de Cristo. O sangue de nosso Senhor que nos lavou, que nos lava, que nos purifica, que nos alimenta. Tivemos a Santa Eucaristia, tivemos a procissão, onde de maneira pública nós honramos nosso Senhor Jesus Cristo. E neste dia nós teremos aí a partilha da palavra, para nós aumentarmos ainda mais o nosso amor por Jesus presente na Eucaristia. Que o nosso amor por nosso Senhor cresça ainda mais. Que você possa desejar isso do fundo do seu coração. Você que está aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, mas você que está em casa também nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. É festa. É a festa do corpo de Cristo, é a festa da igreja, então é a sua festa, é a nossa festa, a festa da nossa fé. Meus irmãos, o tema que nós temos dessa nossa quinta-feira de adoração é o pão vivo que dá a vida. Quem é o pão vivo que dá a vida? É Jesus, é o Cristo. Presente na Santa Eucaristia, o Cristo que está presente na sua igreja, o Cristo que está presente também em você, porque você também é igreja. Nós somos a igreja de Cristo. E a partilha deste momento, desse segundo momento, se assim posso dizer, tem como tema a Igreja Sacramento de Cristo. A Igreja Sacramento de Cristo. Você pode anotar aí, ou você pode digitar, né? Tem muita gente que agora abandonou a caneta, o lápis e digita. Pode digitar aí, tá bom? A Igreja Sacramento de Cristo. Meus irmãos, o Catecismo da Igreja Católica, no número 751, então, antes de entrar no tema propriamente, fazer uma breve introdução aqui a respeito do que é igreja. O que é igreja? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 751, nos ensina o seguinte: a palavra igreja, ekklasia, ou em grego, ekkalein, chamar fora, significa convocação. O que significa igreja? Convocação. Designa assembleias do povo, geralmente de caráter religioso. É o termo frequentemente usado no Antigo Testamento grego para a assembleia do povo eleito de Deus, sobretudo para a Assembleia do Sinai. Se você tem aí a Sagrada Escritura, do livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Mas vós sereis para mim o reino de sacerdotes, uma nação santa. São essas as palavras que deveis dizer aos israelitas. Vós sereis para mim um reino, um povo de sacerdotes, uma nação santa. Meus irmãos, o povo de Deus, já lá no Antigo Testamento, e diante da manifestação do Senhor no Monte Sinai a Moisés
e ao povo de Deus, o Senhor já os havia escolhido para ser um reino, para ser um povo, uma nação santa. Olha o que a igreja é chamada a ser. Olha o que você é chamado a ser. Santo, santa. Olha para o santo e para a santa aí que está do seu lado. Aliás, olha para a pessoa que está do seu lado. Ele é chamado a ser santo. Ela é chamada a ser santa. Se você faz parte da igreja, se nós fazemos parte da igreja, nós somos chamados à santidade, a sermos um povo, uma nação santa. Claro que nós nos alegramos com os nossos santos, não é? Você tem um santo de devoção, não tem? São Francisco de Assis, famosíssimo, Santo Antônio, nós comemoramos há alguns dias atrás. São Luís Gonzaga, o patrono da juventude, meu santo de devoção. Você deve ter o seu santo aí. Você deve ter se alegrado com o seu santinho, não é? Com a sua santinha. Você se alegra com a vida dele, com o caminho que ele fez de santidade, que ela fez de santidade. Que bom! Ele foi santo, ela foi santa, mas a santidade não é algo exclusivo para alguém, somente uma pessoa, somente uma mulher, um homem que se destacou pelas suas virtudes, pela sua caminhada, mas o povo de Deus, todos nós somos chamados a viver a santidade e a ser um povo então santo, uma igreja santa. Que bom que estes santos se destacaram, mas toda a igreja é chamada à santidade. A igreja, sacramento de Cristo, a igreja toda é chamada à santidade. Mas vós sereis para mim, diz o Senhor, lá no Monte Sinai, um reino de sacerdotes, uma nação santa. Todos nós somos chamados à santidade. Povo eleito, povo, assembleia, que no Sinai, o Senhor se manifestou no monte. E aí o monte, que significa também o local da oração, o local do encontro com Deus. Você está aqui nesta quinta-feira de adoração, você está aqui neste momento e você subiu, né, um monte para estar aqui, não é? Tem um morro para você subir aqui, na Canção Nova. Esse morro, esse local alto, também é o local do Sinai, do encontro com Deus. Nós subimos para ir lá na igreja, né, no santuário do Pai das Misericórdias, nós subimos. Fique com esses sinais também, meu irmão, minha irmã. É necessário subir para estar com Deus, para falar com Deus. E o Senhor falou ao seu povo: eu quero que vocês sejam santos. Por que o Senhor te trouxe aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista? Você subiu a esse monte para o Senhor falar para você: eu quero que você seja santo. Eu quero que a sua família seja santa. E deixe que a santidade de Deus, que exala, se assim posso dizer, deste local, do santuário, desse território santo, desse pedacinho do céu, como muitas vezes nós escutamos de você. Aqui há um pedacinho do céu. Abra o seu coração e os seus ouvidos para o Senhor, que está te chamando novamente à santidade, meu filho, à santidade, minha filha. O Senhor nos trouxe para este monte, para dizer a você: chega de levar uma vida de pecado, chega de levar uma vida mais ou menos cristã.
Eu não posso, como sacerdote da igreja, de um carisma, levar uma vida mais ou menos. Músicos católicos, vocês não podem levar uma vida mais ou menos cristã. Vocês são chamados à santidade. Não é só tocar para o povo, mas tocar para Deus. E entrar em comunhão com Deus através da música. Quem está na direção, quem está lá nos trabalhos técnicos, meu irmão câmera, meus irmãos câmeras, vocês são chamados também à santidade. Povo de Deus que veio para estar aqui e subiu a este monte, o Senhor está gritando conosco: seja santo, seja santa. É este o nosso chamado. Igreja, eclésia, convocação, povo eleito, assembleia, chamada à santidade. Continua o catecismo da Igreja Católica. Povo, assembleia, quando Cristo chama a primeira igreja, Ele a reconhece-a como herdeira e também como assembleia. O catecismo aqui ainda continua a dizer: ao denominar igreja a primeira comunidade dos que acreditavam em Cristo, se reconhece herdeira dessa assembleia. Nela Deus convoca, ó aqui o termo eclésia, convoca seu povo de todos os confins da terra. Meus irmãos, em Jesus ficou ainda mais claro que o Senhor, embora Ele tenha se revelado a um povo, Ele não quis só o povo de Israel como um povo santo, mas Ele quis que todos fossem santos. Ele quer que todos nós sejamos santos e façamos parte da sua eclésia, porque todos são convocados ao céu, à santidade, todos nós. O termo Kyriakar, que deriva do inglês church, kirk, que significa a que pertence ao Senhor. A assembleia, a igreja, o povo que foi convocado para pertencer a Deus. Você não está neste mundo por acaso. Você não caiu de paraquedas, e literalmente não caiu mesmo, né? Você veio de uma família, papai, mamãe, você foi gestado, né? Nós somos chamados, nós viemos de Deus e somos chamados a voltar para Deus, a fazer parte da sua assembleia, da sua eclésia, da igreja, convocados à santidade, um povo que pertença ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Continua o catecismo, parágrafo 752. Na linguagem cristã, a palavra igreja designa a assembleia litúrgica, mas também a comunidade local, ou toda a comunidade universal dos crentes. Na verdade, esses três são inseparáveis. A igreja é o povo de Deus que se reúne no mundo inteiro. Está vendo como a salvação, que a graça de Deus, que pertencer a esta eclésia, a igreja, não é somente para alguns, mas para todos. A igreja inteira. A igreja é o povo de Deus que se reúne no mundo inteiro. Existe nas comunidades locais e se realiza como assembleia litúrgica, sobretudo eucarística.
vive da palavra e do corpo de Cristo, e ela mesma se torna assim corpo de Cristo. A igreja se torna também o corpo de Cristo, se alimenta do Cristo, é curada pelo Cristo, mas se torna também um com o Cristo. E assim nos ensina Santo Agostinho, doutor da igreja. Quando nós recebemos Jesus, não é Ele que se transforma em nós, mas é nós que nos transformamos em Cristo. É assim que deve ser. Por isso a importância de honrarmos a Eucaristia, de amarmos a Eucaristia, porque na Eucaristia está a igreja, na Eucaristia está cada um de nós. Amemos o Senhor, amemos o corpo de Cristo. Povo que pertence ao Senhor, você pertence ao Senhor, nós pertencemos ao Senhor. E quais são os símbolos, as imagens que aparecem da igreja na Sagrada Escritura e que o Catecismo da Igreja Católica nos aponta? Primeiro, uma imagem, um símbolo que é apresentado é o corpo. O corpo, onde Cristo é a cabeça. E os apóstolos e o povo de Deus são os seus membros. A primeira imagem, o primeiro símbolo da igreja, o corpo. Depois um outro símbolo, o redil. Pastor e ovelhas. Não foi assim que Jesus se apresentou? Eu sou o bom pastor, e vós sois as minhas ovelhas. Está vendo como é necessário estar ligado ao chefe? Está ligado ao pastor, como ovelhas que nós somos? É outra imagem, a imagem do corpo, a imagem do redil, onde o Senhor é o pastor e nós temos as ovelhas. Outra imagem também, lavoura, campo de Deus. A imagem aqui nós temos e podemos trazer também da videira. No Evangelho de João capítulo 10, o Senhor fala que Ele é o bom pastor. E nós somos as ovelhas. E no Evangelho de João também, no capítulo 15, nós temos a outra imagem, a lavoura, a videira, onde o Senhor se apresenta como a videira verdadeira, e vós sois os ramos. E é necessário estar ligado ao Senhor para podermos produzir frutos. A igreja que se reúne em Cristo e que faz parte de Cristo, e Cristo deve fazer parte de cada um de nós. A igreja também é uma outra imagem que é apresentada na Sagrada Escritura, Gálatas 4, 26. Jerusalém celeste, a nossa mãe. A Jerusalém aqui da terra é uma imagem, a Jerusalém do alto, o céu, a nossa mãe igreja. Meus irmãos, desde o Antigo Testamento, o Senhor manifestou então o desejo de querer, de ter a igreja, de promover a igreja. Deus uno e trino quis a igreja desde o Antigo Testamento. E o Senhor fez um caminho até revelar, até chegar lá a São Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O Senhor fez um caminho. No Antigo Testamento, lá em Gênesis 1, 28, nós temos a criação, o Senhor que fez o ser humano, o Senhor que quis o casal, e disse a eles: sede fecundos, multiplicai-vos. O Senhor que quis uma assembleia, uma eclésia, um povo. Desde o livro do Gênesis nós já percebemos isso. Quando o Pai Criador revelou também a Abraão, apresentou a ele, prometeu a ele que daria a ele uma descendência, que daria a ele
um povo, uma assembleia, uma eclésia. E no decorrer do tempo, nós temos também em Moisés, eu já li aqui uma passagem que fala a respeito disso. Em Moisés o Senhor quis, porque o povo estava escravizado, escolheu Moisés para liderar um povo. Somente alguns? Não, para liderar um povo rumo à liberdade, rumo à terra prometida. O Senhor quis uma assembleia, o Senhor quis um povo. Olha o caminho que o Senhor foi fazendo com o povo de Deus, até se revelar, volta a dizer, em São Pedro. Catecismo da Igreja Católica, número 763, diz assim: cabe ao Filho, Jesus, na plenitude dos tempos. Qual foi a plenitude dos tempos? A vinda de Cristo até nós. O plano da salvação de seu Pai. Este é o motivo da sua missão. O Senhor Jesus iniciou sua igreja pregando a boa nova. Nosso Senhor, quando começou a sua missão, não foi isso que Ele fez? Ele reunia e anunciava as coisas do alto ao seu povo. Não foi assim? Ele foi reunindo. E Ele quis também uma estrutura. Nós conseguimos perceber uma pequena estrutura que o Senhor foi montando a respeito desta igreja. Quantos que Ele escolheu para fazer parte? Naquele início, quantos? 12, não foi? Ele escolheu aqueles 12. E ele escolheu aqueles 12 para quê? Para curtir uma férias, para ir lá para as praias de Cafarnaum, da Galileia. Por que ele escolheu os 12? Por quê? Para enviá-los em missão, para anunciar a boa nova. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, Evangelho de Mateus, capítulo 10, nós temos aqui a escolha dos 12 e temos também a missão. Mateus capítulo 10, versículo 1. Chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar os espíritos impuros e curar todo tipo de doença e enfermidade. Porque o Senhor escolheu aquele primeiro grupo para a missão, para curar os corações, para libertar aqueles que estavam oprimidos. E lá no versículo 7 e 8, o Senhor vai dar o caminho, aliás, no versículo 6 seguintes: e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, no vosso caminho proclamai, o reino dos céus está próximo, versículo 7. Versículo 8, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. O Senhor quis um povo, o Senhor escolheu 12, instruiu esses 12, enviou esses 12 para a missão. Deu poder, deu autoridade. O Senhor quis, o Senhor escolheu esses 12. Meus irmãos, olha que beleza, que bênção que é a nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Quando eu comecei a ler aqui, quando eu retomei, essa leitura aqui, já tinha lido antes, falei, que maravilha a nossa igreja, que maravilha os ensinamentos que nosso Senhor
nos oferece através da nossa igreja. É por isso que o poder do inimigo, por isso que os infernos, por isso que o diabo não pode contra ela. Porque ela foi querida por Deus. Ela foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, sobre o alicerce dos apóstolos. O Senhor quis a nossa igreja. Mateus capítulo 16, versículos 15 a 18. Mateus 16, de 15 a 18. E vós, retomou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a minha eclésia, o meu povo que é chamado a santidade. Olha que bênção, minha gente. Glória a Deus. Nós fazemos parte desta igreja. Nós fazemos parte deste povo que é chamado à santidade. Nós fazemos parte desse povo que é chamado ao céu. E o Senhor fez esse caminho, quis a igreja, mas também nos orientou, não é? A permanecermos nele. E aí eu volto e resgato lá o Evangelho de João, capítulo 15, onde o Senhor fala da videira e fala dos ramos. Nós precisamos estar ligados a Ele para produzirmos frutos. Além desta imagem de João no capítulo 15, um pouquinho antes, quando o Senhor fala a respeito do pão da vida, Ele também fala de que nós precisamos estar ligados a Ele. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 56. João 6, 56. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha como é sério, minha gente. Quem come minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. O Senhor deseja que nós estejamos ligados a Ele, que nós estejamos juntos a Ele, porque é só assim que nós conseguiremos produzir frutos, e frutos de santidade. O Senhor chamou os 12, é necessário que que os 12 estivessem ligados a Ele, é necessário que nós estejamos ligados a Ele, para produzirmos os frutos. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 789, a igreja, não é somente congregada em torno dele, é unificada a Ele, se torna um com Cristo. É por isso que nós alcançamos tantas graças, meus irmãos, porque Cristo, a cabeça, que está lá no céu, está ligado a nós que estamos aqui na terra. É claro, quando nós estamos em pecado, nós rompemos essa comunhão e essa união com Deus. Por isso que nosso Senhor te trouxe aqui neste monte, neste local santo, para dizer a você, para dizer a mim, que nós precisamos estar em comunhão com Ele, que nós precisamos estar cada vez mais unidos a Ele, para fazermos parte, para sermos verdadeiramente igreja, unificada a Ele, Cristo cabeça, e nós o corpo de Cristo, que é a cabeça.
Pelo batismo, meus irmãos, pelo batismo, nós fazemos parte deste corpo que é a igreja. Você faz parte da igreja de Cristo pelo batismo. Nós não somos qualquer coisa. Nós somos filhos de Deus. Fazemos parte da eclésia e somos chamados à santidade. Olha só o caminho que nosso Senhor foi fazendo com os seus discípulos, com o povo de Deus, com os seus discípulos, e faz com cada um de nós. E o Senhor deu este mandato, não é? Aos apóstolos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Batizai-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Quem estava dormindo acordou, fez o sinal da cruz, porque achou que já estava acabando a pregação, né? Mas não acabou ainda não. Aguenta aí mais um pouquinho, tá bom? Foi o mandato que nosso Senhor fez, de ir e batizar, de ir e fazer discípulos toda a terra. Não é só um povinho não. Todos são chamados a se curvar. Todos nós somos chamados a nos curvar diante de Jesus, diante do Senhor, e fazer parte da sua igreja, fazer parte dele. O Senhor deu este mandato: ide por todo o mundo, e no batismo nós fazemos parte da igreja. Todos nós. Quem se sente o santo, a santa, faz parte da igreja, está precisando de conversão, não é? E quem se sente o pior pecador, mas foi batizado, você faz parte da igreja. Padre, mas eu estou por caminhos errados. Então volte. Você é um filho da igreja. Você é um filho de Deus. Ainda dá tempo, você não morreu ainda, você está me escutando, né? Você está me vendo? Ainda dá tempo de você se voltar para a igreja, de se voltar para nosso Senhor Jesus Cristo, que está presente, que é a cabeça da nossa igreja. A igreja, então, assembleia reunida, povo de Deus, nação que é chamada à santidade. A igreja, sacramento de Cristo, é o tema da nossa partilha. Sacramento originalmente significa um juramento militar prestado pelos legionários romanos. Era um compromisso que eles faziam, um serviço de fidelidade até a morte. E trazendo para a nossa realidade cristã, o sacramento vem do sacramentum, do latim, e do vocábulo grego, mysterium, significa sinal, sinais. E é claro, meus irmãos, que o sacramento por excelência do Pai é nosso Senhor Jesus Cristo. O grande sacramento, o grande sinal de Deus, o grande sinal do Pai, e o sacramento aqui com S maiúsculo, o sacramento é Cristo. O sacramento é nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele, o sacramentum, o sinal e o mistério veio estar entre nós, o Cristo. Por mais que nós estudemos, por isso que é mistério. Nós estudamos teologia, nós estudamos, aprofundamos, rezamos, ainda vai continuar um mistério. Mas o grande mistério, o sacramento do Pai, é nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele, o Cristo, quis a igreja, quis a eclésia, sacramentum. Os sacramentos são sinais eficazes da graça de Deus. Catecismo da Igreja Católica, 1131. São sinais eficazes da graça de Deus, sinais visíveis das graças invisíveis. Nós enxergamos, não é?
no batismo que nós enxergamos. A água e a fórmula que o padre usa. É visível, mas a graça é invisível. A graça visível, eu te batizo, o padre usa as palavras, não é? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a graça invisível, não foi só um banhozinho que a criança tomou, não. A criança, o adulto, se tornou filho de Deus. O sinal visível, a graça invisível. O sinal visível, Eucaristia, é pão, tem gosto de pão. Se os técnicos forem lá examinar, se a ciência for lá examinar, é trigo, tem um pouquinho d'água, né? É pão. Mas pela graça do sacramento, se tornou o corpo de Cristo. O sinal visível, a graça invisível, se tornou alimento não somente para o corpo, mas o alimento para a alma, cura para a alma. Sacramento visível, a graça infinitamente invisível. A graça do batismo, somos filhos de Deus, a graça da Eucaristia, a cura, a restauração, o alimento para nós continuarmos a nossa caminhada. Os sacramentos do pão e do vinho, sinal visível das graças invisíveis, sinais visíveis das graças invisíveis do Senhor. A igreja oferece os sacramentos, mas ela também é o sacramento de Cristo. Por quê? Porque o Senhor age na igreja através dos sacramentos. A igreja age através dos sacramentos. O Senhor age através da sua igreja, através desses sinais visíveis, e as graças invisíveis acontecem na nossa vida. A graça da perseverança. Por que você está aqui hoje? Pela graça de Deus. Onde a igreja foi usada por Deus, e você está aqui perseverando. Você busca a confissão periodicamente, não é? Se não busca, busque então. A Sagrada Eucaristia. Eu vou lá participar do Corpus Christi, lá na Canção Nova, mas eu vou só nessa festividade. Não, domingo é dia de missa. Participe da Santa Missa, todos os domingos, os dias de preceito também, não é? O sacramento que Nosso Senhor oferece à igreja, e a igreja que é o sacramento de Cristo, o Senhor usa, o Senhor age nos sacramentos da igreja, age através da igreja. A igreja é, em Cristo, o sacramento, o sinal. Um sinal visível, por exemplo, da igreja, a igreja é a construção mesmo, a igreja é a arquitetura, né? E aqui tem um testemunho, quando o santuário estava sendo construído. Eu falo do santuário, mas eu acredito que tantas outras igrejas também já chegou esse testemunho, talvez em outras igrejas também, não é? Mas alguém que estava passando na Via Dutra, viu a cruz do santuário. A pessoa estava passando por um momento difícil, um momento de dor, pensando em tirar a vida. Mas por causa do sinal que ela viu da cruz, no alto do santuário, ela resolveu procurar essa igreja, veio aqui, se confessou. O sinal visível salvou aquela alma, salvou aquela pessoa.
E toda a igreja, meus irmãos, todos os sinais que a igreja apresenta, sinais para a nossa salvação. São sinais onde ela revela ela mesma? Não. A igreja revela e deve revelar o Cristo. Foi um chamariz, vamos dizer, a cruz. Como eu acredito que o sinal lá, a capelinha onde você mora, perto de onde você mora, é também um sinal. Quantas pessoas, quando olharam para a igreja, se lembraram de Deus? Quantas pessoas que olharam para o sinal, né, do padre, o clésima, a batina, um crucifixo, e se lembraram de Deus? E se voltaram para Deus? É ou não é verdade? O sinal ajuda ou não nos ajuda? Os sinais nos ajudam? Nos ajudam. A igreja é o sinal de Cristo. A igreja age por meio de Cristo. Cristo quis agir por meio da igreja e salvar as almas através dos sacramentos. O sacramento, sinal e instrumento de íntima união com Deus. Para que serve o sacramento? Para que serve a igreja? Senão para que nós estejamos em intimidade com Deus. Com Deus, em unidade de todo o gênero humano, nos ensina o catecismo. O batismo, somos filhos de Deus. A Eucaristia, somos alimentados, somos salvos pelo pão do céu, somos curados. A confissão, somos reconciliados com Cristo, somos perdoados. No matrimônio, é um sinal onde a pessoa deve testemunhar o Cristo, deve servir ainda mais nosso Senhor Jesus Cristo. A ordem, o sacramento da ordem, também o sacramento de testemunho, também o sacramento de serviço. A unção dos enfermos, o perdão, a cura. Os sacramentos nos ligam a Deus. O sacramento que a igreja nos liga a Deus. Por isso, amemos a nossa igreja. Por isso, ouçamos a nossa igreja, que nos ensina o caminho para o céu. E é por meio dela que nós chegamos ao céu. Amém? É por meio dela. É por meio da igreja. Porque nosso Senhor age através da igreja. A igreja, sacramento de Cristo, sinal de Cristo, presença de Cristo. O pecado, infelizmente, nos faz romper com esta união. Mas a igreja oferece os sacramentos e nos possibilita novamente a união com Ele. Façamos um bom exame de consciência, aproveite. Você que veio passear, veio fazer turismo, aproveite, faça um exame de consciência. Eu não posso mais fazer turismo, daqui para frente eu vou peregrinar, daqui para frente eu vou peregrinar para ter o meu encontro com Deus, peregrinar para valorizar cada vez mais a igreja, o Cristo, os sacramentos, os sinais. Ele quis, o Senhor quis, por isso busquemos a união com Deus através da igreja. O Senhor nos quis, o Senhor quer a nossa salvação, quer a salvação deste povo, de nós. O Senhor quer a nossa salvação. Por isso, um primeiro ponto, busquemos a união com Ele. Um segundo ponto, rompamos com o pecado. Vamos regularizar a nossa situação. Regularize a sua situação. Padre, faz tempo que eu não busco uma confissão. Faz tempo que eu não vou para a igreja. Faz tempo que eu não me interesso pelas coisas de Deus. Busque a Deus. Rompa com o pecado.
E depois um terceiro passo, passe a servir nosso Senhor. Se engaje em algum trabalho e algum serviço. A igreja é o sacramento de Cristo. A Lumen Gentium, no número 129, nos ensina o seguinte: a igreja como sacramento de salvação, tá certo? Cristo, levantado da terra, atraiu todos a si. Ressurgindo dos mortos, enviou aos seus discípulos o Espírito vivificante. E por ele constituiu o corpo, que é a igreja, como sacramento universal de salvação. Olha o caminho que nosso Senhor fez. Olha o caminho que Deus fez. Cristo foi levantado da terra, atraiu todos para si. Sofreu, morreu, ressuscitou. Prometeu que ia enviar o Espírito e enviou o Espírito e formou a igreja. E ao formar a igreja, quis que a igreja fosse este sacramento, esse distribuidor das graças dele para nós. Bobo de nós, se nós não aproveitarmos as graças que nosso Senhor nos oferece através da igreja. A igreja, sacramento de Cristo. Muitos dos nossos irmãos, infelizmente, já não estão mais conosco por desconhecimento. Muitos desistiram da caminhada por falta de aprofundar e de conhecer ainda mais a igreja. Por amor de nosso Senhor, ame a igreja. Por amor a nosso Senhor, ame-o, ame a igreja. E siga as orientações da igreja, que não aponta para ela mesma, aponta para o Senhor. Aponta para o céu, como a Virgem Maria. Tudo que se fala a respeito da Virgem Maria, nós podemos falar da igreja. Tudo que fala a respeito da igreja santa, podemos falar a respeito da Virgem Maria. A Virgem Maria apontou para ela? Não. Apontou para o Cristo. Olhemos para a igreja que aponta para o Cristo, que nos dá os sacramentos, que nos dá a possibilidade de salvação. Abramos o nosso coração, meus irmãos, a nosso Senhor. Busquemos o Senhor na oração, busquemos a conversão diária, busquemos servir a Deus na igreja. A igreja que é o sacramento de Cristo, o sacramento para a nossa salvação. Está pertinho de nós, está conosco. Que nosso Senhor, meus irmãos, nos ajude a fazer esse caminho cada vez mais de tomar posse, que nós somos a igreja, que nós somos também um sacramento. Olha aí para o sacramento que está do seu lado. É um sacramento. É um sacramento. Olha para a igreja que está aí do seu lado. É a igreja. É também um sacramento de Cristo. Ei, sacramento de Cristo. Ei, igreja, você é chamado à santidade. Você é chamado a ser um sinal. Um sinal. A igreja é sinal de Cristo. Você é a igreja. Você tem sido sinal de quê? Nós temos sido um sacramento do quê? Nós precisamos ser o sacramento de Cristo. Nós precisamos ser sinais de Cristo para este mundo. Tem gente lá em casa precisando? Ou se tem, porque se desviou, seja o sacramento de Cristo. Você é o sacramento de Cristo. A igreja é o sacramento de Cristo. Bebamos da graça dela.
nos alimentemos com o alimento que ela nos dá. Acolhamos o perdão que nos vem de Deus por meio da igreja. Acolhamos as curas que nosso Senhor nos concede através da igreja. Amemos a igreja, sacramento de Cristo. Mas também há a responsabilidade minha e sua. Seja também o sacramento. Seja também o sacramento lá na sua família. Seja o sacramento de Cristo também lá no seu trabalho. Seja um sinal de salvação para os seus. Não seja sinal de perdição. Que Deus, nosso Senhor, nos livre. Que o padre não seja sinal de perdição para ninguém. Eu não fui feito para isso. Os sacerdotes não foram feitos para isso. A igreja não foi feita para ser sinal de perdição, mas sinal de salvação. O sacerdote, os meus irmãos leigos, consagrados, músicos, católico, católica, batizado, batizada. Você foi feito para ser um sinal de Cristo. Olha aí para o sinal de Cristo mais uma vez. Não precisa fazer o sinal da cruz, né? Deus que me livre, não. Seja o sinal. Sejamos sinais neste mundo. A igreja é o sacramento de Cristo. E ela se tornou visível. Enquanto hierarquia, ela se torna visível através do templo, mas você é o templo de Cristo. Você é o sacramento de Cristo. Por isso, presta atenção. Preste atenção. Por onde o sacramento tem andado? O que este sacramento tem falado? O que você tem falado? Como temos testemunhado? Temos sido sinais do Cristo ou sinal do demônio? Que nós sejamos sinais do Cristo. A igreja, sacramento de Cristo. A canção nova deve ser um sacramento de Cristo. Sua paróquia deve ser um sacramento de Cristo. Você deve ser o sacramento de Cristo. Te convido a ficar de pé. E diante desta partilha da palavra que foi anunciada, que o nosso coração se encha de alegria, porque o Senhor quis uma eclésia, o Senhor convocou um povo, o Senhor convocou uma assembleia, o Senhor convocou você. Se porventura você não é batizado, você ficou aí em parafuso, ai meu Deus do céu, eu não sou batizado, busque o sacramento do batismo. Eu acredito que a maioria já caminha, pelo menos já foi batizado, batizada. E ao escutar que é preciso ser um sacramento, isso mexeu com você. Eu sou? Sim, você é. Ah, mas eu sou um sacramento tão furado, tão manco. Então busque o sacramento da confissão. Busque o sacramento da Eucaristia. Busque. Ah, eu não sou casado na igreja ainda. Tem como regularizar? Regularize então. Busque. Busque o sacramento. Ah, eu sou jovem, eu não sei se eu caso, se eu sou padre, se eu entro para... Faça o discernimento. Faça o discernimento. Para receber este outro sacramento, que vai ser também para a sua salvação. Eu acredito que Nosso Senhor me escolheu no sacerdócio para a minha salvação.
Eu acredito, Emanuel, que o Senhor escolheu para você o matrimônio para te salvar. Priscila, o celibato para te salvar. Patrícia, o Senhor quis, o Senhor nos quis, o Senhor nos chamou, o Senhor nos convocou para a santidade. O Senhor nos convocou, o Senhor nos chamou para sermos o seu sacramento. A igreja é sacramento de Cristo. Você é o sacramento de Cristo. Vamos responder ao Senhor. Levante seus braços, eu te convido. Diga ao Senhor: Senhor, obrigado. Eu faço parte da igreja. Eu faço parte da igreja. Eu sou igreja. Eu sou igreja. A igreja é o sacramento. A igreja é um sacramento de Cristo. de Cristo. E eu sou igreja. Eu também sou um sacramento. Eu também sou sagrado. Eu também sou um sinal. Eu também sou um sinal. E eu preciso ser um sinal. E eu preciso ser um sinal que leva as pessoas ao Senhor. Ao Senhor. Senhor, me livre. Senhor, me livre de trazer as pessoas para mim. De trazer as pessoas para mim. Não é para mim. Não é para mim. É para o Senhor. É para o Senhor. Ajuda-me a ser um sinal, Senhor. Ajuda-me a ser um sinal. E eu quero, Senhor, Eu quero me apropriar que a igreja é sinal de Cristo. É sinal de Cristo. É sacramento de Cristo. É sacramento de Cristo. E ela me oferece todos os meios para a minha salvação. Para a minha salvação. Senhor, eu quero a salvação. Senhor, eu quero a salvação. Por isso eu quero a igreja. Por isso eu quero a igreja. Eu quero amar a igreja. Eu quero amar a igreja. Quero doar a minha vida. Eu quero doar a minha vida para a igreja. Para a igreja. Porque nela eu serei salvo. Nela o Senhor vai me salvar. Nela o Senhor vai me salvar. E eu quero me comprometer, Senhor. Eu quero me comprometer a viver Senhor. A santidade, então. A viver a santidade. Porque o Senhor me chamou. Porque o Senhor me chamou a ser uma eclésia. A ser uma eclésia. Uma assembleia. Uma assembleia. Um povo santo. Um povo santo. Eu quero ser santo, Senhor. Eu quero ser santo. Nós queremos ser santos. Nós queremos ser santos. Levanta ainda mais os seus braços e reza no Espírito. Nós queremos, Senhor, ser esta eclésia, ser esta nação santa. Eis aqui o teu povo santo, Senhor. Eis aqui o povo que se compromete contigo, Senhor, a viver a santidade, a fazer a tua vontade. Obrigado, Senhor. E mais uma vez, meus irmãos, peçamos o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo. O Espírito Santo nos une a Deus. O Espírito Santo faz a igreja. O Espírito Santo nos faz santos. Peça que o Espírito Santo te envolva, que nos envolva, e que o Espírito Santo nos dê a força, nos dê a coragem para vivermos a santidade que Deus quer, que nosso Senhor quer. Envia, Senhor, o teu Espírito Santo sobre nós. Obrigado, Senhor, porque neste instante, nesta hora, o céu se abre. A tua graça, Senhor, repousa sobre nós. Obrigado, Senhor. Nós nos comprometemos a ser esta nação santa, ser este povo santo, e no dia a dia contar com a tua graça, contar com o teu Espírito Santo para viver essa santidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Agradeça a Deus. Agora, com tuas palavras, do seu jeito, pela igreja, pelos sacramentos que o próprio Jesus nos deixou.
todos eles, todos os 7 sacramentos, a graça de Deus que chega a nós verdadeiramente quando o recebemos. Deus não nos desampara. Que possamos amar a Eucaristia, a confissão e todos os sacramentos da igreja, que possamos amar a nossa igreja, que possamos amar o Senhor. E de forma muito especial no dia de hoje, esses sacramentos que nós celebramos e vivemos do corpo de Cristo. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração.